7h46, estamos de volta e com plantão aqui no SBT. Temos atualização no caso, então, da ex-deputada Carla Zambelli, que está na Itália. Nós estamos trazendo toda a apuração em relação a esse tema, porque a Justiça da Itália publicou a decisão sobre a absolvição de Zambelli e diz que Alexandre de Moraes foi vítima e juiz no caso. É o que diz o documento que foi divulgado e claro que nós estamos lendo todos os detalhes desse documento. A gente vai conversar direto com a Vitória Bel, nossa analista de política em Brasília, que ela também está debruçada nesse documento e compreendendo todo esse posicionamento, né, ô Vitória? O que diz, então, a Suprema Corte, podemos dizer assim, da Itália em relação à ex-deputada Carla Zambelli, que teve um pedido de extradição negado em maio e a justificativa disso? Pois é, Luara, o nosso repórter José Matheus Santos conseguiu esse documento que veio, portanto, da Suprema Corte italiana, mostrando o porquê que a extradição de Carla Zambelli foi negada. E o documento está em italiano, então a gente ainda está lendo de forma um pouco devagar, mas o documento basicamente justifica por que a extradição, a decisão de anular a extradição foi tomada. A Corte italiana, por exemplo, fala que bem como foi insuficiente a fundamentação ao acúmulo de funções de vítima, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância e juiz de execução na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, integrante da Suprema Corte Brasileira, em violação ao princípio da imparcialidade e independência do juiz. Vamos lembrar que Carla Zambelli foi para a Itália depois que o ministro Alexandre de Moraes justamente a condenou a 10 anos de prisão em regime fechado por contratar o hacker Walter Delgatti para invadir o sistema do judiciário e também incluir documentos falsos. Carla Zambelli foi condenada, mas antes que ela pudesse ser presa, ela foi para a Itália. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes, depois disso, juntamente com a Polícia Federal, começaram a pedir para o governo italiano a extradição da deputada. Zambelli chegou a ser presa, inclusive, na Itália, ficou alguns meses em uma prisão italiana, mas o que acontece, ela conseguiu ser solta agora, recentemente, quando justamente a justiça italiana considerou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, portanto, era inválida e negou esse pedido de extradição. Hoje a gente tem, portanto, o detalhamento dessa decisão da Justiça italiana, que está apontando o ministro Alexandre de Moraes como sendo parcial e por isso que a Justiça italiana, então, acabou negando o pedido de extradição a Carla Zambelli, que deve, então, permanecer livre na Itália. Luara.